Sr. Governador do Banco de Portugal, agradecer a sua vinda à Assembleia da República. Por parte do Partido Comunista Português, não entrando para já no conteúdo das perguntas propriamente ditas, porque nem o tempo permitiria, guardaremos isso para a ronda de perguntas, mas apenas para enquadrar esta iniciativa no tocante não apenas às consequências e implicações da privatização do CTT para o serviço público às populações, para o setor postal, que isso não é, digamos, da competência do Banco de Portugal, nem propriamente nessa vertente desta Comissão Parlamentar, mas sim sobre aquilo que acabou por ser um subproduto dessa opção política, que é esta criação do Banco Postal no contexto da privatização, em que, como se sabe, os dois maiores acionistas passam a ser, na sequência da privatização e da operação bolsista, a Goldman Sachs e o Deutsche Bank. E, portanto, nós temos uma situação, evidentemente, naturalmente, com implicações sérias para o setor financeiro português, para o panorama bancário no nosso país, não podia ser pensado de outra forma, numa das maiores redes bancárias do país, que é criada à nascença e torna-se logo das maiores do país, controlada por estes grandes gigantes globais do setor financeiro. E com esta particularidade, tratando-se aqui, e já lá iremos na fase das perguntas, uma questão que é até, eu diria, melindrosa do ponto de vista do Estado português. É que nós estamos a tratar daquela entidade que tem o exclusivo da transação da dívida pública portuguesa emitida para particulares, para as famílias. Porque não há outro banco que tenha certificados de aforro nos balcões. E não há outro banco que tenha este tipo de emissões controladas na sua rede. E no posto de comando está lá a Goldman Sachs e está lá o Deutsche Bank. E, portanto, neste contexto, Sr. Governador e Sr. Presidente, estão algumas das razões que levaram a este requerimento que o PCP apresentou à Comissão Parlamentar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a primeira coisa que eu queria dizer nesta fase é que dá a ideia que esta audição e do conteúdo das perguntas e das respostas é um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos, do ponto de vista do funcionamento do sistema económico e até da forma como o poder político se relaciona com ele e relativamente às regras que estão em vigor por imposição desta integração na União Económica e Monetária sobre aquilo que daí decorre para a forma como o Estado português lida com o sistema financeiro. Explicou, e de uma forma muito clara, o Sr. Governador do Banco de Portugal que, por imposição de regras que estão em vigor ao nível da União Económica e Monetária, a única verificação que o Banco de Portugal pode fazer, e agora sintetizo eu com palavras minhas, é meramente jurídica e administrativa. Ou seja, idoneidade pessoal das pessoas que vão gerir o banco que se apresenta a negócio, verificação dos processos e dos pedidos e se os documentos instrutórios estão conforme a legalidade e se não têm desatidões ou não têm lacunas de alguma documentação e os outros mecanismos que a lei prevê com números clausos, como disse muito bem, especificamente com razões invocáveis para recusar. Portanto, está muito claramente tipificado os 3 ou 4 motivos, parece-me que são 3, que podem ser usados para dizer que não a um pedido de uma licença. Ou seja, pode rebentar isto tudo, desculpe-me agora o plebeísmo, pode rebentar isto tudo, porque não havia nada a fazer, porque aqueles critérios, os 3 únicos que podiam ser invocados para dizer que não estavam em cima da mesa. E quando eu digo que pode rebentar isto tudo, é nós estarmos a falar de um banco que nasce para um campeonato à parte que é só dele. Vamos ver se nos entendemos. Nós não estamos a falar de um negócio que só por si poderia ser merecedor de análise e de escrutínio do ponto de vista económico, e lá está o tal problema ab início, relativamente aos planos de negócio e aos modelos de negócio e ao seu caráter confidencial, é que em nome da concorrência garante-se a confidencialidade de um processo que pode destruir a concorrência. Isto depois tem as suas contradições em si mesmo.
Mas como para nós mais importante do que tudo isto é a salvaguarda da própria economia portuguesa, e eu diria de ferramentas fundamentais para a própria soberania financeira do Estado português, esta situação é mais grave do que parece. E eu pergunto, perante a explicação do Sr. Governador do Banco de Portugal, se do ponto de vista do cumprimento da legalidade destes processos, olhando apenas para a letra da lei e da forma como o Banco de Portugal é suposto intervir com as regras que hoje estão em cima da mesa, se é ou não indiferente estarmos perante um banco postal público ou um banco postal privado, naquilo que lhe diz respeito a si. Se para si é ou não é indiferente estarmos perante um banco postal público ou um banco postal privado. É que para nós não é, e eu diria que para a economia portuguesa muito menos. E gostaria de perguntar se é indiferente estarmos perante, do ponto de vista do processo e do ponto de vista das competências do Banco de Portugal, neste contexto específico da autorização e da licença, se é indiferente estarmos perante um banco igual aos outros, entre aspas, ou um pequeno e médio banco, ou mesmo um grande banco que nascesse logo aí, ou estarmos, por outro lado, perante um banco que ao nascer passa a ter o exclusivo dos certificados de aforro e dos certificados do Tesouro Poupança Mais, do Estado português. E eu pergunto se é indiferente estarmos perante um banco que, ao nascer, está integrado numa empresa e num grupo económico a quem o Estado português atribui um estatuto especial relativamente à própria relação dos cidadãos com o fisco. Mais nenhum banco em Portugal tem obrigações e estatuto e papel, um papel concreto do ponto de vista da lei e do sistema fiscal português, como vai passar a ter esse banco que nasce no CTT, que nos termos até dos códigos dos impostos tem um papel especificamente definido. E esse papel é definido a uma empresa que é o grupo onde está o Banco Postal que vai nascer. Portanto, isto, digamos que é uma criança que nasce abençoada. É uma criança que nasce abençoada, pois não havia de nascer. Então, pois claro que havia de nascer. A questão é quais são as circunstâncias e as implicações que isto tem para a economia portuguesa. Nós perguntamos, ou por outra, nós podemos encontrar a pergunta, mas o Banco de Portugal é que tem que se preocupar com isto? O Sr. Governador dirá que nos termos da lei não. E nós dizemos que aí é que está o problema, é que ninguém se preocupa. As perguntas que são aqui feitas, há quem não faça perguntas porque lê em voz alta e repete, por outras palavras, o que o Sr. Governador acabou de trazer aqui. E há quem faça perguntas que o Sr. Governador diz que não pode responder porque a lei não lhe permite. E assim vamos andando. Nós temos uma preocupação de fundo. É que, relativamente ao sistema financeiro, mas em relação à própria condição soberana do Estado português, eu não acredito que não haja implicações, Sr. Governador. E, portanto, a objeção que eu lhe trago aqui é que isto não é business as usual na criação de um novo banco. Isto é um campeonato, é outro campeonato. É uma circunstância à parte. E nós estamos numa circunstância em que, ao ignorar propositadamente, invocando a letra da lei, as implicações do modelo de negócio, do plano de negócio, do impacto para o sistema financeiro português, da criação de um novo banco que há de ter uma liquidez e uma caixa, que é só os vales postais das reformas dos portugueses. É porque não me parece que haja mais algum banco em Portugal que tenha todos os meses os vales postais das reformas da Segurança Social a passar pelos balcões. Todas. Como tem os Correios, como vai passar a ter o Banco Postal. Eu não me parece que haja um banco que tenha um sistema de correio eletrónico ao qual o Sr. Governador e eu e todas as pessoas desta sala são obrigadas a ter caixa, que é o via CTT. Que é a forma obrigatória por lei que o Estado tem para se relacionar em relação aos cidadãos do ponto de vista do fisco e da segurança social e das contribuições, etc. E que, como sabemos todos, está a dar uma polémica enorme, surda, que não chega aqui, mas uma confusão enorme até ao nível dos próprios técnicos oficiais de contas, dos contabilistas que gerem o trabalho das PMEs e que têm que responder pela via CTT dos outros que não sabem nada da vida deles. E isto está nas mãos da empresa onde nasce o novo banco. E, portanto, Sr. Governador, é natural que o senhor diga,
Tudo isso é importante, mas a lei é a lei e a lei é para cumprir e, portanto, as regras da União Económica e Monetária são estas, as regras do Estado português são estas, nós procuramos de saber da realidade dos processos, a instrução dos documentos está toda certinha, ainda onde há de aparecer as pessoas, vamos ver se são idóneas. Eu tenho a certeza, eu quase que aposto, que vão aparecer pessoas que vão ser do mais idóneo que há e, portanto, daí não há problema nenhum. E isto vai avançar com toda a confiança. O problema é se não será tarde demais, se algum dia, e esperemos que não, mas se algum dia a Goldman Sachs fizer em Portugal o que fez na Grécia. Porque a Goldman Sachs fez na Grécia o que nós sabemos. E o Banco Postal grego, ao contrário do português que vai nascer, morreu o ano passado. O Banco Postal grego foi liquidado naquele processo dos good banks e bad banks, na sequência do terremoto que foi causado pela Goldman Sachs nas finanças gregas. E, portanto, agradecendo, Sr. Presidente, ficam estas as muitas preocupações, mais aquelas que não foram aqui ditas, relativamente às implicações potenciais de um processo como este, nas mãos, e é por essa que é a dúvida, nas mãos em que nasce uma criatura destas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, há três razões objetivas e mais nenhuma que podem ser levantadas como justificação para uma recusa do Banco de Portugal a um pedido destes. Um pedido de criação e constituição de uma instituição bancária. E como não chegamos a nenhum desses três, as coisas não podem ter outro caminho senão aquela que estão a ter. Portanto, é esta, digamos, a explicação que é dada do ponto de vista objetivo. Esta sala tem 3 detectores de fumo que estejam à vista. Está um aí por cima de si, está um aqui e àquela ponta. Se naquele canto estiver alguém a provocar um incêndio, nós só podemos disparar o alarme e dizer alguma coisa quando o fumo chegar aos detectores. Até aí ficamos todos a olhar para o incêndio e ficamos à espera que pode ser que não chegue o fumo e até que o fogo se apague sozinho. E eu receio que isto não seja a opção mais segura. Eu não estou a dizer que o senhor deve desrespeitar a lei ou que está a fazer mal ao refugiar-se na lei. O que eu digo é que fazer apenas aquilo que a lei prevê, neste caso, pode ser muito perigoso para o país. A situação que nós temos é que a criação de um banco integrado numa empresa cujo processo é desencadeado pelo Estado, ou seja, a nascente é o Estado e o processo vai desaguar ao Deutsche Bank e ao Goldman Sachs, é um rio certamente caudaloso e de correntes muito perigosas. E quando nós verificamos que há um estatuto especial que este novo banco vai ter à nascença e que o supervisor ignora, do ponto de vista da lei, essas circunstâncias e remete para o Estado, na sua relação com os cidadãos, qualquer decisão que seja a consequência dessa situação de termos um banco que é o único que tem uma caixa postal eletrónica obrigatória para todos nós, que é aquele por onde passam os vales postais das reformas dos portugueses aposentados, que é aquele que tem uma relação específica e exclusiva do ponto de vista da relação fiscal dos cidadãos com o Estado e que do ponto de vista da emissão de dívida do Estado português direcionada para particulares, para as famílias. A nossa pergunta é, mas este facto, só por si, que não é secreto, é público, não tem implicações nenhumas do ponto de vista da leitura e das medidas, vamos chamar-lhes cautelares para simplificar, que possam ser suscitadas e de um alerta que tenha que ser feito do ponto de vista financeiro e económico? Não deve haver aqui um alerta relativamente, agora as opiniões divergem, a segunda ou a quarta maior rede bancária portuguesa que vai nascer, em que o modelo e o plano de negócio, o Sr. Governador diz que não são passíveis de qualquer comentário, porque é matéria de segredo, mas que já têm alguma concretização na adenda ao prospecto da privatização.
E o pedido que eu lhe faço, Sr. Governador, então, é nesta reunião, não se pronuncie sobre o plano de negócio. Eu gostava que se pronunciasse. Gostava que fosse mais ao concreto. O senhor diz que não pode. Então eu peço-lhe sobre a adenda ao prospecto, sobre os serviços no frills, sobre os produtos derivados, sobre os serviços de baixo custo, sobre a concessão de serviços em relação às PMEs, sobre o detalhe que está na adenda ao prospecto, o que é que o senhor tem a dizer? Isto não é segredo. Isto está na internet. É público, foi publicado. A lei obriga a que seja público. E eu pergunto-lhe o que é que o Banco de Portugal, o que é que o Sr. Governador tem a dizer acerca disto. Para terminar, Sr. Presidente, relacionado que está este problema com o impacto e o problema que isto pode causar para a economia portuguesa e para o Estado como avalista, como acionista, como pronto-socorro destes incêndios que já vêm do passado e que agora parece estar a nascer um novo risco de incêndio, mas os detectores não apanharam ainda nada. A pergunta que eu lhe faço tem a ver com as circunstâncias da valorização artificial, e eu arriscaria a dizer talvez fraudulenta, relativamente aos ativos imobiliários que os bancos estão a assistir, digamos assim, relativamente à relação com o setor imobiliário e de construção. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de complementar nesta altura, aproveitando a sua presença, porque esta é uma questão muito recente, na sequência do anúncio, e para terminar, Sr. Presidente, na sequência do anúncio do próprio alerta do Banco de Portugal sobre a eventual imposição unilateral de redução da valorização dos ativos em função das imparidades, a contrarresposta de alguns bancos parece que está a ser a valorização com a compra em seu próprio nome de terrenos de 20 mil euros, valorizando por 1 milhão, para que depois a insolvência da construtora e do promotor reverta a favor de uma valorização do ativo que não vale nada, 1 milhão de euros vale 20 mil, e outras situações deste teor que estão aí a acontecer e que estão a ser divulgadas por estes dias. Qual é, digamos, o acompanhamento e a intervenção que o Banco de Portugal está a dirigir em relação a estas situações? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que não abordou o Sr. Governador essa questão que eu tinha suscitado, ou se o fez, eu não percebi. Tem a ver com a adenda ao prospecto de privatização e o tipo de oferta, concretamente, que não chegando a ser um plano de negócios, identifica de uma forma geral aquilo que vai ser a intervenção e o do projeto do Banco Postal. E eu coloquei essa questão, pareceu-me que não abordou a matéria.